Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Clube da Biologia. Hoje eu trouxe um conceito importantíssimo para você que vai prestar o Enem, que é um conceito de nicho ecológico. Você que está estudando ecologia já deve ter visto esse conceito em algum livro ou na sua aula. Vamos retomá-lo hoje aqui para que você tenha claramente esse conceito na sua cabeça para não ter perigo de você errar se aparecer na prova. Vamos lá? Bom, nicho ecológico você vai estudar quando estiver vendo com o seu professor no seu colégio falando sobre ecossistema. E aí vamos relembrar, o ecossistema ou qualquer ecossistema é formado sempre pelos fatores abióticos, que são os fatores físicos, o clima, temperatura, luminosidade, concentração de alimento, concentração de gás dissolvido na água, imagine que seja um ecossistema aquático, a concentração de nutrientes. Bom, isso são os fatores abióticos, são os fatores não vivos que estão formando um ecossistema. Além deles, existem os fatores bióticos, que nada mais é do que a comunidade que você vai encontrar no ecossistema. Ora, essa comunidade é formada por populações de várias espécies diferentes. Pessoal, a forma com que uma espécie interage com as outras espécies e com os fatores abióticos nada mais é do que o nicho ecológico. É a função, como alguns autores gostam de colocar em seus livros, é a função desempenhada por uma espécie em um ecossistema. Ou, se você está a nível fundamental, no seu livro deve estar escrito: é a profissão ou o papel biológico de uma espécie em um ecossistema. Trouxe para vocês um conceito um pouco mais completo para facilitar a tua vida caso uma questão traga com uma exigência de um maior raciocínio sobre esse tema. Acompanha comigo no slide. Bom, então o conceito de nicho ecológico, também conhecido simplesmente como nicho, constitui um dos conceitos fundamentais da ecologia. E nada mais é do que o conjunto de relações que a espécie mantém com as outras espécies e com o meio ambiente físico, ou como a gente estava falando, a forma de interagir de uma espécie com os fatores bióticos e com os fatores abióticos de um ecossistema. Bom, pessoal, aí você pode perguntar assim: professor, você falou em relações com fatores abióticos, relações de uma espécie com os fatores bióticos. Eu não consigo entender que relações são essas que você está falando. Ora, acompanha comigo alguns exemplos de relações que vão constituir o nicho ecológico de uma determinada espécie. Primeiro exemplo, o local onde pode ser encontrada a tal espécie, ou seja, o seu habitat. Pessoal, cuidado! O habitat de uma espécie faz parte do seu nicho ecológico. Um outro exemplo, o horário do dia em que tem maior atividade. É uma espécie diurna? É uma espécie noturna? O local do momento do dia em que uma determinada espécie tem maior atividade também faz parte do seu nicho ecológico. Outro exemplo, quais são as formas de nutrição da espécie ou das espécies que você está estudando? A forma de nutrição, se é uma espécie heterótrofa ou heterotrófica, se é uma espécie autótrofa ou autotrófica, faz parte também do nicho ecológico da espécie. Quais são as condições climáticas em que essa espécie melhor sobrevive ou melhor reproduz? Também faz parte da sua condição ou do seu nicho ecológico. Qual o tipo de comportamento reprodutivo que essa espécie tem? Por exemplo, ela cuida do seu filhote durante um certo tempo? Ora, simplesmente ela coloca o ovo lá e vai embora? Quem é que cuida da prole? É o macho ou é a fêmea? O casal se junta para cuidar da prole? Isso tudo faz parte do nicho ecológico da espécie. Então vejam que essas relações não são isoladas na composição do nicho da espécie que você está estudando. O conjunto dessas relações fazem parte do nicho. Agora ficou um pouco mais claro, eu espero, de como você pode entender essas relações entre outras espécies ou entre os fatores abióticos de um ecossistema que vão compor o nicho ecológico de uma determinada espécie. Para não ter nenhum perigo
eu coloquei isso tudo resumidamente em uma observação para você. Então no próximo slide vai aparecer a observação. Dá um pause no vídeo, escreve essa observação no teu material, no teu caderno, na tua apostila, no teu livro. Vai te ajudar a retomar esse conceito mais na frente. Então acompanha comigo a observação que eu trouxe para vocês. O nicho descreve como a espécie usa os recursos do ambiente, como ela é afetada por fatores físicos e por outras espécies, e como sua existência afeta outros organismos que vivem no mesmo habitat. Pessoal, se você entende essa observação, você consegue definitivamente agora entender o que é um nicho ecológico de uma determinada espécie e como esse nicho é formado. Espero que vocês tenham compreendido o conceito importantíssimo para a biologia como um todo e dentro do conteúdo da ecologia. Esse conceito já apareceu nas provas do Enem. Em próximos vídeos nós vamos mostrar algumas questões ou uma questão que envolva esse conceito. Acompanha, não deixa de acompanhar os próximos vídeos. Se você gostou, continua assistindo. Dá aquele joinha aí embaixo no teu vídeo. Se inscreva no nosso canal. Até lá!